Fala rapaziada do oitavo ano, beleza? Show? Então vamos começar agora com o capítulo 6, lá do livro 2 com vocês, tá bom? Então o capítulo 6 vai falar sobre a reprodução espalhou a vida pela Terra, tá? Lembrando que agora, galera, a gente está entrando no campo da biologia, tá? Até o primeiro livro, a gente só estava abordando conceitos de física, tá? Agora a gente está começando a entrar no ramo da biologia, tá bom? Então, vamos lá. Perguntas para vocês. Como você imagina que eram as primeiras formas de vida existentes na Terra? Atualmente, que fatores ambientais do nosso planeta favoreceram a existência da vida e a propagação dos seres vivos? Se você sabe essas perguntas, bacana, show de bola. E você que não sabe, a gente vai começar a desmistificar isso daqui, tá? Antes de começar, a gente tem que falar um pouco do surgimento da vida na Terra. Como foi esse surgimento da vida na Terra? Foi através da Terra primitiva, galera. Então, quem não se recorda, tio Pedro vai recordar, tá bom? A Terra primitiva nada mais é que foi isso aqui, ó, tá? Foi uma certa era da Terra onde tinha muita radiação solar, tá? Tinha várias descargas elétricas, tinha alta temperatura, tá? E tinha presente alguns gases tóxicos, outros não, mas tinham presente muitos gases tóxicos. Com isso, favoreceu a união de certas moléculas, umas moléculas mais simples, dentro da água aqui, beleza? Então, essas moléculas simples, né, que foram os aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos, beleza? Essas moléculas aglomeradas com outras moléculas parecidas favoreceram os primeiros seres vivos na Terra, né? Os seres unicelulares, heterótrofos. Lembram disso lá do sétimo ano, lá no início do sétimo ano? Então vamos lá. Isso comprova a hipótese de Oparin e Haldane, que foi dada em 1920, onde falava o seguinte: modificações lentas e graduais ocorridas nas substâncias existentes na Terra primitiva originaram compostos orgânicos específicos dos seres vivos. Então, galera, continuando aqui, essa imagem está no livro de vocês. Então eu tenho lá na Terra primitiva os primeiros compostos inorgânicos, né, que foram produzidos, lá as moléculas simples, né, que os aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos, tá? Moléculas inorgânicas que estavam ali, elas acabaram formando moléculas orgânicas simples. Da combinação dessas moléculas simples foram formando moléculas orgânicas mais complexas e nesse combinado todo de moléculas complexas formaram os primeiros seres vivos, beleza? Bom, esse textozinho aqui eu não vou ler, tá? Mas vou grifar a parte mais importante desse texto, tá? Quem quiser ler também está no livro, tá? Bom, a parte mais importante daqui é para que vocês verifiquem que essa ideia de reprodução, né, que foi dada, as primeiras ideias de reprodução, foi dada por esse carinha aqui que vocês estão bem conhecido lá de filosofia e sociologia, é o Aristóteles, tá? Há mais de 2000 anos ele defendia essa ideia do princípio ativo, o princípio vital, que era capaz de produzir matéria viva a partir de matéria bruta, ou seja, matéria inanimada. Então, com isso, ele ensinava a produzir camundongos a partir de uma camisa suja, guardada com germes de trigo em um local bem tranquilo, para que pudesse sofrer a ação do princípio ativo e com isso surgiria ali o camundongo. Hoje a gente sabe que não é isso, mas a ideia de Aristóteles ainda era muito aceita naquela época. Então, para você produzir camundongo, você teria que o quê? Pegar uma camisa suja, você guardar ela com germes de trigo, tá? Lá com o trigo que a gente conhece, e com o tempo vai aparecer o quê?
vai sofrer influência do princípio ativo, né, que é a força vital, que ele chamava, e logo vai surgir os camundongos. Tenso, né? Mas vamos continuar. Então, galera, eu tenho aqui o primeiro conceito de reprodução do surgimento da Terra. Então, eu tenho aqui a abiogênese. A abiogênese significa o quê? A, de negação. Bio, vida. Gênese, origem e formação. Ou seja, essa teoria da geração espontânea, ela diz que a vida surgia espontaneamente, de qualquer matéria inanimada. Então, se você quisesse produzir vida, era colocar esses ingredientes que ele falou. Então, daí surgiria a vida. Então, foi feito um experimento. A partir dessa ideia, muitos anos depois, tá, foi feito um experimento, né, por Francesco Redi, né, que fez esse experimento aqui. Ele propôs o seguinte, propôs um experimento para questionar a geração espontânea da vida. As larvas não surgiam espontaneamente da carne, e sim se desenvolvia a partir de ovos colocados por moscas no alimento. Então ele fez esse experimento aqui. Ele pegou um frasco tampado, colocou carne dentro. Ele pegou um frasco, botou uma tela, uma gaze, fechou bonitinho, tá? E botou essa carne dentro. E o outro ele deixou ele aberto. Então ele via que nessa garrafa aqui aberta, nesse frasco aberto, sofria influência das moscas. As moscas iam lá, pousavam e pronto. Nessa daqui as moscas não conseguiam passar, nessa daqui muito menos. Beleza? Com isso, o Red ele conseguiu verificar que essas moscas colocavam ovinhos aqui e esses ovinhos formavam as larvas. Esse foi o experimento de Red, para ver ali que a questão da geração espontânea está errada. Mais para frente, teve esses dois cientistas, Needham e Spallanzani. Needham, em 1945, ele colocou um caldo nutritivo, pode ser esse caldo quinó que a gente utiliza na cozinha mesmo, que mamãe e papai faz a comida. Então, o caldo nutritivo em diversos frascos. Deixou fervendo durante 30 minutos e fechou cada frasco com uma rolha. Então, ele aqueceu aqui bonitinho, ele aberto. Depois, ele fechou e verificou que aqui dentro tinha micro-organismo, tá? Então, aqui tinha micro-organismo, beleza? Essa sigla aqui, MOUS, significa micro-organismo, beleza, galera? Então, aqui dentro tinha micro-organismo. Agora, Spallanzani, em 1770, ó, bastante tempo, ferveu o caldo nutritivo também, fez o mesmo esquema que o dele, só que, ao invés de esquentar sem a tampa, sem contato com o ar, o que ele fez? Ele colocou um frasco hermeticamente fechado. Aqueceu, deixou esfriar e verificou que aqui não tinha presença de micro-organismo. Aí já era uma coisa para ser discutida. Então ele já viu ali que o fator de estar aberto influenciava na aparição de micro-organismo. Após o experimento, Spallanzani concluiu o seguinte: o tempo de aquecimento realizado por Needham não tinha sido suficiente para esterilizar o caldo. Beleza. A vedação dos frascos utilizados no experimento de Needham não impediu a entrada de micro-organismo. Lembra? Needham colocou aquecendo em contato direto com o ar, sem a tampinha. Os micro-organismos espalhavam-se pelo ar e, assim, seria possível matá-los ao fervê-lo por uma hora. Então, ou seja, teria que ter uma temperatura adequada para poder esterilizar aquele caldo. A existência da geração espontânea definida por Needham poderia ser questionada através do experimento feito por Spallanzani. Aí surge o primeiro conceito, que é o conceito de biogênese. O que seria isso? Tá? Diferente da abiogênese,
a biogênese agora necessita de vida para geração de vida, beleza? Então, quem foi um dos caras que estava à frente disso foi Louis Pasteur, tá? Produziu um frasco de vidro com o pescoço encurvado, parecendo o pescoço de ganso, tá, galera? O seu objetivo era fazer com que um extrato de carne líquido, uma vez esterilizado pela fervura dentro desse recipiente, não entrasse em contato com o micro-organismo existente no ar. Bom, o objetivo dele era comprovar essa ideia de que os abiogenistas estariam errados. Vamos lá, acho que eu até falei errado, mas enfim. Continuando. Experimento de Pasteur. Ele foi o seguinte, ele pegou aqui, né, uma vidraria, ele colocou o caldo nutritivo, ele colocou o pescoço de ganso, que é essa vidraria que ele inventou, tá? Aqueceu. No momento que aqueceu, aqui vai começar a evaporar bonitinho, aqui dentro vai estar o líquido, tá? Esse líquido até então ele está estéril, porque ele não teve contato com o ar. Ah, Pedro, peraí, aqui tem uma entrada, né? Essa entrada aqui entra ar tranquilamente. Dificulta a entrada de ar se eu tenho essa curvatura aqui, beleza? O ar não vai passar com grande facilidade, ele vai estacionar aqui dentro, beleza? Então, quem está aqui dentro está salvo, beleza? Esse líquido está completamente estéril, ele passou a não ser mais estéril quando ele quebra esse pescoço de ganso e acaba, né, surgindo ali o crescimento de micro-organismos, beleza? Então, a vida só tem origem de uma vida anterior, que por sua vez se originou de uma anterior, e assim por diante. Reprodução, galera, é a capacidade exclusiva dos seres vivos originarem outros seres semelhantes ao atingir certo estágio de desenvolvimento, favorecendo a manutenção das espécies. Galera, até aqui já foi a matéria de vocês referente ao capítulo 6. Agora eu quero acrescentar e tirar um pouquinho vocês da zona de conforto. E vou falar mais sobre esse carinha aqui, Louis Pasteur. Esse cara foi um cientista muito, mas muito importante dentro da microbiologia, tá? Então vamos lá. Louis Pasteur, em 1822, tá? Vou chamar ele de Pasteur, tá? Pasteur, ele desenvolveu pesquisas que marcaram o início da microbiologia e influenciaram diferentes campos do conhecimento humano. Dentro disso, em indústrias, farmacêuticas, na medicina, enfim, em vários campos. Então, graças a esse cara, a gente tem um dos primeiros processos que se chama pasteurização, que é um processo de eliminação dos micro-organismos utilizando o choque térmico. Ou seja, eu aqueço aquela bebida, né, a uma certa temperatura, a um certo tempo, e depois eu resfrio rapidamente esse líquido. Esse líquido ou esse sólido, tanto faz. E com isso, aqueles micro-organismos, eles sofrem um choque térmico e com isso eles morrem, beleza? Esse processo aqui, ele conseguiu descobrir através de uma pesquisa que ele estava fazendo, e ele verificava que o vinho se transformava em vinagre. Então ele queria um método para que isso não ocorresse. Então ele foi a partir desse momento que ele acabou descobrindo a pasteurização. Lembrando que o vinagre é proveniente do vinho, beleza? Com processo de oxidação. Outra parte interessante que foi desse cara de Pasteur foi relacionada às doenças contagiosas. Pasteur ele se dedicou aos estudos das doenças contagiosas mais para frente, quando ele verificou esse processo de pasteurização. Então ele começou a estudar essas doenças contagiosas, tá? Demonstrando que elas eram desencadeadas por ações de
micro-organismos, que até então eram chamados de micróbios, né? Beleza. A descoberta da origem de certas doenças e da forma de evitá-las, cuidados higiênicos e preventivos que hoje a gente utiliza, né? A gente lava as mãos com sabão, não é à toa, tá? É simplesmente para desinfetar. A gente utiliza o álcool, a gente utiliza alguns outros materiais para desinfecção, ou seja, matar micro-organismos que antes do Pasteur eram chamados de micróbios, ninguém sabia o que era aquilo dali, tá? Então, ele também ajudou na descoberta da vacina contra a raiva. Ele não ajudou, ele descobriu a vacina contra a raiva, além de outras coisas maravilhosas que Pasteur conseguiu fazer, beleza? Então, galera, é só isso. Muito obrigado, tá? E vamos esperar até o próximo vídeo, tá bom? Faça um mapa conceitual. Eu tô adorando receber todos os mapas, então cada um melhor do que o outro, tá? Então se esforcem bastante, nada mais é que um resumo que vocês fazem usando o mapa conceitual e façam os exercícios do Eureka, tá? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau!